Se você não assinou o nosso canal ainda, aproveita e assina o nosso canal para a gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas e o nosso canal crescer ainda mais. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre as consequências físicas e emocionais da ansiedade, porém com uma visão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Normalmente, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala sobre todos aqueles sintomas de formigamento, disso, daquilo, mas eu quero trazer aqui para vocês uma visão do que a gente realmente tem como consequência em outros aspectos. Às vezes você está passando por isso e você não identifica que isso faz parte da ansiedade. É disso que eu quero falar aqui para você. Então, o primeiro sintoma que a gente observa muito quando nós estamos entrando no nível de ansiedade, de leve a moderado, é a insônia. A dificuldade de dormir, ela vai vir como consequência de você estar em estado de alerta para que você resolva este conflito. O sono é a primeira coisa que vai bloquear para que eu consiga resolver essa situação nesse estado de alerta que eu tô, que minha mente ficou, porque é como se eu tivesse tendo uma situação para ser resolvida, ou passando por um medo de enfrentamento, ou mesmo uma situação em que eu ainda não resolvi. É muito mais fácil a gente dormir quando nós estamos tranquilos, de cabeça tranquila, e o nosso corpo consegue relaxar. Caso contrário, não. O mesmo acontece com a ansiedade. A partir do momento que você começou a ter insônia, significa que existe alguma situação na sua vida que está incomodando tanto sua mente quanto o seu corpo, ao ponto de você não relaxar. Isso pode ser por alguns dias ou pode ser crônico. Então tem a insônia crônica e a insônia que a gente fala que é uma insônia aguda, tá? Outro sintoma que a gente tem aqui é a dificuldade de raciocinar. Essa dificuldade de raciocinar, ela vem junto com a dificuldade de organização. Então, a pessoa normalmente está desorganizada porque ela não consegue colocar os seus assuntos em pauta, em ordem. E isso gera uma confusão tanto na vida dela pessoal quanto no caso do trabalho, porque a produtividade daquela pessoa, caso você esteja passando por isso, acaba caindo. Por isso que a ansiedade ou crise de pânico, esses sintomas, eles têm fortes consequências para a vida da pessoa. E é por isso que é importante a gente tratar o mais rápido possível, para que você não tenha essas consequências ao longo do tempo, por causa de um sintoma. Por não ir na causa, você tem toda essa gama de sintomas e essa repercussão. A desorganização e essa dificuldade em raciocínio, ela acaba vindo porque o nosso corpo, ele está precisando de atenção. A nossa mente também está precisando de atenção. E para isso nós precisamos, é como se a nossa mente tivesse estado de alerta e eu preciso resolver isso antes do que resolver tudo isso que está no meu dia a dia. Então a gente se sente sobrecarregado. Eu já passei por isso. Então a grande questão é a gente encontrar essa causa para diminuir essa desorganização. E isso acontece muitas vezes quando a gente faz caminhos, ações e utiliza ferramentas que não vai mudar de uma hora para outra, mas são pequenos acréscimos, são pequenos ajustes no seu dia, vai fazer muita diferença. Às vezes a gente está acostumado a querer uma pílula mágica, né? Uma coisa que resolva o mais rápido possível. E às vezes é só uma questão de ajustar algumas ferramentas, alguns fatores, algum ritual matinal, ou mesmo alguma técnica que vai ser bom para você se sentir mais produtivo, mais confiante nesse momento e não vai te prejudicar tanto até você ter a autocura completa. Além disso, um outro sintoma muito comum que poucas pessoas associam é a perda do apetite ou o aumento do apetite. Isso pode acontecer uma compulsão alimentar ou uma perda excessiva de fome, né, de apetite, porque quando tem a perda é um sinal um pouquinho mais intenso, porque o seu corpo ele precisa da energia, então não pode ter energia trabalhada na digestão e eu preciso resolver esse conflito o mais rápido possível, essa situação que eu estou enfrentando antes de comer. Pessoas que estão extremamente ansiosas perdem a fome. E tem o caso inverso, quando é um pouco mais crônico, que é o fato de você ter uma compulsão alimentar para que você camufle de alguma forma essa ansiedade, esse problema que você ainda não resolveu. Quando eu falo conflito, significa uma situação que você está com dificuldade de enfrentar. Toda crise de ansiedade, toda ansiedade é uma dificuldade em lidar com uma situação futura ou uma situação que eu já vivenciei do passado, mas que essa situação eu tenho medo de vivenciar novamente ou realmente eu vou ter que vivenciar novamente, como por exemplo uma situação de trabalho, uma situação que você faz isso diariamente e isso acaba gerando um estresse um pouco maior. Então, quando nós falamos de conflito, nós estamos relacionados a essa situação. Um conflito um pouco mais intenso é quando tem um trauma no passado que você vivenciou, e aí vem a crise de pânico que traz à tona
esse trauma quando você está vivenciando alguma coisa do ambiente. Então, conflito nada mais é do que isso. A gente tem outro sintoma muito comum que as pessoas elas não entendem, mas acontece com qualquer pessoa de qualquer cultura, qualquer classe social, é o medo da morte e aí, por consequência, vem o medo da doença. Então, eu vejo muito, tanto aqui com vocês quanto no Instagram, os alunos, os pacientes, que eles têm muito medo de morrer, muito medo de doença. Esse medo é o medo de perder o controle, o medo da separação, da perda bruta. Quando a pessoa tá já emocionalmente num aspecto de, quando eu falo suscetível emocionalmente, a sua resiliência emocional não está adequada, ali não está no 100%, ela começa a focar no seu corpo. E aí, quando vem os sintomas da ansiedade, qualquer sintoma, ele fica muito intenso e eu desconfio desse sintoma como algo negativo, como algo perigoso, já que a minha mente está ativada para estado de alerta. Então, qualquer sintoma que vem, trago junto comigo esse sintoma de uma forma exacerbada, esse sinal de forma exacerbada, gerando e tendo pensamentos negativos ao ponto de, será que eu tô com câncer? Será que eu vou morrer? Tanto pessoas também para a família ou pessoas muito próximas, esse medo também pode vir e acabar sendo distribuído para essas relações interpessoais. Pode acontecer das duas formas. O mais importante aqui, diante desses sintomas, é a gente olhar com amorosidade. Não olhar e falar, meu Deus, eu tô com um problema, como que eu vou lidar com isso? E agora, o que eu vou fazer? Eu acho que a minha situação não tem ajuste. Olhe para isso, identifique o que está acontecendo e o máximo que vai acontecer é você olhar, reconhecer e após o reconhecimento é você saber que você talvez precise de um acompanhamento, precise de ajuda ou precise mudar alguns hábitos que você faz aos poucos. A minha forma de trabalhar sempre foi a passos pequenos que vão gerar num outro lado, ou seja, vai nos fazer chegar mais longe e sempre atuando na causa. Às vezes a gente quer um passo rápido, né? Eu sei porque eu tenho essa tendência também a querer as coisas para ontem, a querer as coisas urgentes, mas quando nós falamos sobre saúde física e emocional, cada passo que nós damos é uma evolução. E aí é importante você identificar essa evolução. Isso que é mais importante. Se você tá aqui hoje, pode ter certeza que você já teve no momento pior, se você tá no momento agora, você vai poder aplicar alguma técnica que você vai melhorando e você vai ver essa sua progressão. Esse é o mais importante. Nós temos também a meditação e a respiração, é um dos pontos que ajuda dia após dia você amenizar e diminuir a sua rigidez mental e você desacelerar os seus pensamentos. Toda vez que eu fico um dia sem fazer a meditação, seja ela por respiração guiada, ou seja ela algum exercício do detox mental que eu faço, quando eu deixo de fazer, eu percebo uma diferença na produtividade do meu dia. E quando eu faço a meditação, parece que o meu dia vai fluir, minha autoconfiança fica mais forte. Para vocês no canal do YouTube, a gente tem também, se vocês quiserem, tem o Premium Club, que depois vocês vão lá no meu Instagram e vocês podem saber um pouquinho mais a respeito. Mas basicamente a meditação e a respiração, elas são fortes caminhos para você conseguir progredir e acalmar a sua mente e ser produtivo e realmente viver com qualidade. E não simplesmente você ficar no medo, na insegurança e na baixa autoestima, que isso gera culpa e outras questões. Quando você sai do seu caminho, você sente que você saiu, desviou do seu objetivo, da sua jornada de vida. Então, se você está passando por algum desses sintomas, é sinal que você pode estar com sintomas sim de ansiedade, que tem vários níveis, desde níveis mais básicos, níveis moderados, médios e níveis mais intensos. Se caso você esteja passando por um nível intenso de ansiedade, isso não significa que você é fraco, não significa que você não vai ter uma visão diferente para você, para sua vida, porque é como se sua mente estivesse cega nesse momento, como se você tivesse nuvens ao seu redor. E nessa hora nós não conseguimos enxergar nada. Pessoas de sucesso já tiveram depressão, pensamentos suicidas, ansiedade. Não significa que você é menos do que elas, então procure ajuda. E
não deixe de fazer, não deixe de assistir vídeos que te alimentam, que alimentam sua alma, que alimentam sua mente, sua saúde, e pratique as técnicas aqui também do nosso canal. Quando a gente traz a clareza e vê que, ok, né, qual sintoma você identificou desses que eu disse? Será que é a insônia? Dificuldade de raciocinar, de organização, perda de apetite? Qual desses sintomas você está tendo mais? E a partir do momento que você identificou, trouxe essa clareza, você faz alguma meta, algum objetivo junto com o seu profissional, junto com aonde você está nesse momento, para que você saia desse padrão. Quando a gente está nesse padrão de sintomas, de consequências, acaba gerando consequências para nossa vida, para o nosso trabalho, para nossa vida pessoal, para nossa vida familiar, relacionamentos e tudo mais. E a gente, ok, identifiquei esse fator, eu consigo traçar objetivos, traçar planos, mesmo que com uma pessoa, com uma ajuda, se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, mas é preciso identificar. O que não dá para fazer é a gente fingir que nada está acontecendo, porque se estiver acontecendo, tá tudo bem. Não significa que você é um anormal, não significa que você está doente, significa que a sua mente está nesta condição de vida, que o seu corpo está sim saudável, porque ele está trazendo fases de defesa. Como eu falei, todo sintoma, toda doença vem como uma defesa. Nós temos uma ideia completamente errônea do que é uma doença de fato, e a ansiedade vem para nos proteger, mesmo que não entendemos todos esses sintomas em volta que parecem nos prejudicar. Identifica qual desses sintomas você tem e faz trace uma linha de conduta para que dia por dia você consiga trazer uma melhora. Tá com insônia? O que eu posso fazer para melhorar a minha insônia? Tá com dificuldade de raciocínio e organização? O que eu posso fazer para melhorar a minha organização e meu raciocínio? Tô com dificuldade com pensamentos de morte? Aonde que eu posso buscar uma melhora? O que eu posso fazer para realmente melhorar essa situação? É isso que eu quero que vocês façam. Tracem e busquem, identifiquem para que vocês tragam a solução para a vida de vocês. E a gente não veja nós como um problema, mas sim como a nossa solução. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tenho vários relatos disso. Eu fui uma pessoa que consegui, eu tenho certeza que você também consegue. Um beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!